Acho que falar da escrita de mulheres negras, acho que também ia falar um pouco da representação, sabe? Da minha representação como mulher negra, vindo do campo, filha de pais semi-analfabetos, né? Os meus antepassados que foram pessoas escravizadas, que não tiveram acesso direito à educação, né? E falar dessa escrita hoje também é falar da minha pessoa, digamos, né? Falar das personagens e falar dessa comunidade grande que é mulheres negras no Brasil. Então, acho que quando eu escrevo um poema, ou quando eu escrevo um conto, são ficcionais, né? Mas ao mesmo tempo tem histórias de nossas vivências, alguém já viveu, alguém já passou por aquilo, mas através de personagens, e que quando outras mulheres negras ou indígenas, outras mulheres não negras também, que estão comprometidas com a luta antirracista, quando lê, também se identifica, acho que principalmente as mulheres negras, né? Porque é trazer essa representação dessas mulheres dentro de uma narrativa, né, de uma narrativa positiva, aponta também essa escrita para um processo de mudança, né, desse contexto que a gente está, de exclusão, de silenciamento, né, e de nos colocar mais como serviçais, como escravizadas, ou como prostitutas, ou como bandidos ou ladrões. Então, a escrita, né, negra, ela humaniza, né, o negro, a personagem negra naquela história. Então, humanizar é dar nome, é dar história, é fazer presente nesse contexto, né, do qual que a gente sempre fomos colocados de maneira pejorativa. E eu acho que a escrita também, ela traz uma nova concepção também de sociedade, né? Ela traz uma história que ela não foi contada, ou ela foi contada de uma outra maneira. Até coloquei um pouco aqui, talvez, é uma história contada pelos, entre aspas, os vencedores, né? O que não é verdade. Então, assim, a nossa escrita é muito potente, né? A escrita de mulheres negras, a escrita de homens negros, a escrita indígenas, e a gente vai recontando essa história e nós vamos nos colocando dentro dessa construção social, que é a construção literária, né? Então, não é uma escrita puramente... É uma escrita comprometida, né? Uma escrita comprometida porque, mesmo quando você não traz a temática da violência do que foi o racismo, só o fato de você ser uma pessoa negra ou indígena escrever, já passa, porque os nossos corpos, a nossa história, né, a nossa construção, ela passa, né, nosso corpo perpassa por essa história do Brasil que a gente hoje conta através da literatura, né? Então, muitas pessoas conhecem, por exemplo, eu vou dar um exemplo, conhecem países europeus, né? Porque alguém escreveu a história deles. Né? Alguém contou aquela história de Roma, alguém contou a história dos italianos, alguém contou, né? Mas tem muitas histórias nossas também africanas e africanos na diáspora, que também muitas pessoas contaram, seja pela oralidade ou pela escrita, mas que há muito tempo também elas foram renegadas, né? Então sempre escreveram, sempre as mulheres negras escreveram, né? Então acho que isso é importante, acho que quando falamos, ou quando eu falo da escrita de mulheres negras, eu acho que é bem nesse contexto, né? Então acho que a nossa escrita, ela transgride, né? Ela transgride a ordem, ela transgride o que está posto aí, ela diz não para o que está aí, porque a gente quer construir algo diferente, né? Ela muda a narrativa, né? Ela muda também o olhar. Então, a gente quer também escrever e também quer que outras pessoas leiam, né? Leiam as nossas histórias. E falando de transgressão, eu queria juntar a fala também com a leitura de um poema, né? Talvez para responder um pouco também, né? Então, quando falo de transgressão da nossa escrita, talvez esteja: palavras brotam de dentro de mim, como brota a água da fonte, que sai do fundo da terra, em ebulição, fresca e cristalina. Palavras transgridem. Nesses tempos que insistem em nos calar, nossas vozes, nossos corpos, nossos prazeres. E não se cala uma mulher. Não se cala uma mulher. Não se cala uma mulher. Porque nossas vozes, mulheres, é ebulição e transgressão. Então, acho que é um pouco essa é a nossa escrita, né? Que lindo! Lindo, lindo, lindo. E como que a gente faz para comprar esse livro, para conseguir esse livro? Você tem o contato? Tem um... Tenho. O meu livro, né, esse, Deságua e Afluentes, ele foi publicado pela editora Fêminas, né, que é uma editora muito importante também, uma pequena editora, e que ela tem o selo da Andaras, que publica autoras negras, e ela tem outros selos também. Então, vocês podem entrar na editora Fêminas, no site, que vocês conseguem comprar o livro, ou comigo também. E também ele está numa livraria muito importante, tem algumas livrarias aqui em São Paulo, no Rio, eu não lembro o nome agora, mas aqui em São Paulo também ela está na livraria Africanidades, e que leva os livros para todo o Brasil. A livraria Africanidades ela é muito importante porque ela também foi criada nessa perspectiva de vender, de divulgar, de receber livros de autorias de mulheres negras e mulheres indígenas do Brasil e de outros países também. Uhum. E qual o seu contato? Como que a pessoa consegue entrar em contato com você para adquirir o livro? Pode entrar pelo meu Instagram, Marli Aguiar 29. Marli, oi? Aguiar? Isso, 29. 29. Isso. Uhum. Ou também pode deixar um recadinho, que eu retorno.
ou também pelo Facebook Marli Aguiar.